Um bom dia, a paz do Senhor a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é o dia 70 da nossa leitura anual, fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E o nosso texto devocional se encontra no capítulo de número 11 e os versos 18 e 19. Se você não fez a sua leitura, separe um tempo, faça ela e depois você volte aqui para o vídeo, né? Fica mais fácil para o seu entendimento e para a sua compreensão. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Ela diz assim, capítulo 11, versos 18 e 19. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra. Amém? Amados, se você não desanimou e está firme aí na leitura, você viu que nós já progredimos muito bem, né? São 70 dias de leitura, são 70 dias que nós já lemos muito da Bíblia e já aprendemos muito, né? A primeira parte do livro de Josué, nós vamos observar que ali o povo se concentra em ser fiel a Deus. É o propósito do livro, mostrar o valor da fidelidade a Deus. Agora, nós vamos observar que nós vamos mudar de visão. Agora, o importante é você obedecer a Deus para que todas as suas guerras sejam conquistadas, certo? Então, lá no capítulo 9, nós vamos ter ali a primeira cidade, ou o primeiro povo, que não vai fazer guerra, certo? Lá no verso 1, diz que eram os reis dos heteus, os moradores, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, né? São cerca de 5 reis. Esses são os gibeonitas e eles não quiseram lutar. Eles ouviram a fama de Israel e assim como Raabe, lembra de Raabe? Eles tentaram fazer paz. Fizeram ali um conjunto, se reuniram e na verdade eles mentiram, né? Disseram que era um povo de uma terra distante e vieram ali se humilhar diante de Josué. Logo em seguida eles descobrem que os gibeonitas não eram de uma terra distante, mas na verdade eles estavam ali muito próximo deles. Mas como eles tinham prometido pelo Senhor, eles não fizeram guerra. E aqui eu quero deixar aqui uma observação muito importante para você. Lá no verso 15, vai explicar para nós que Josué fez paz com eles porque não consultou a Deus primeiro. Então, se ele tivesse consultado a Deus primeiro, talvez ele não precisaria poupar os gibeonitas, certo? Mas agora, como eles tinham prometido para o povo de Gibeão, sem consultar a Deus, agora eles tinham que honrar a sua palavra. Houve ali um conflito em Israel por causa disso. Amém? Lá no capítulo 10, nós vamos ver que se você fez aliança com alguém, você tem um compromisso de proteger essa pessoa. Porque lá no capítulo 10, o povo de Gibeão vai ser sitiado ali por 5 reis, né? Que ficaram sabendo que os gibeonitas se renderam a Israel, né? E é interessante que eles sitiaram Gibeão porque sabia que aquele povo era um povo grande, numeroso. Então o medo se apossou daqueles reis. Porém, Josué vai lá e socorre os gibeonitas. E aqui nós temos um dos milagres, uma das maravilhas operadas por Deus através da oração de um homem, na minha opinião, mais fascinantes da Bíblia, certo? Então, Josué está lutando contra os inimigos de Gibeão e em determinado momento Josué olha para o sol e olha para a lua e ele diz para que o sol se detesse em Gibeão e que a lua parasse. E então eles não vão voltar a se mover até que Josué tivesse vencido. E é muito interessante porque o verso 14 vai falar assim, ó: não houve dia semelhante a este,
e nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. É muito lindo isso, né? Então, irmãos, o sol parou, a lua parou. Se nós olharmos pela lógica da ciência, é a Terra que gira em torno do Sol e a Lua que gira em torno da Terra. Se nós pensarmos por essa lógica, então, na verdade, a Terra e a Lua parou em torno do Sol, o que não faz sentido, né? Agora, se pensarmos pela lógica que foi escrita, o Sol e a Lua se deteve. O interessante não é a ordem, o interessante é que o sistema que Deus criou parou porque um homem orou a Deus. Amém? Poderoso, poderoso. E outra coisa interessante, quem lutava por Israel não era Israel. Quem lutava por Israel era o Senhor. Então todas as vitórias tinham que ser acreditadas nas mãos de Deus. Amém? E agora Josué vai vencer aí mais 7 reis de uma única vez. Realmente Deus estava dando vitórias e mais vitórias para Israel. Até nós chegarmos no capítulo de número 11. E aqui nós vamos ver mais algumas vitórias de Israel. E nós vamos ver que agora Josué dá uma resumida de como foram as guerras, né, e as regiões que Deus então concede vitória para eles. Nós vamos observar aqui que já são mais de 12 reis derrotados por Israel. Acreditamos aí que até nós chegarmos ao final do livro, teremos mais de 30 reis derrotados, né? Então, muito interessante. Amados, o texto que nós lemos, ele é muito sugestivo. Ele tem uma mensagem muito poderosa para nós. Porque se você observar, Josué está guerreando, ele está derrotando todo mundo, né, pelas mãos do Senhor. Mas, o verso 18 diz assim: por muito tempo, não disse que Josué esteve em guerra sempre. Não disse que Josué guerreou todos os dias. O texto diz, por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Certo? Então, irmãos, prestem atenção. Deus não fez o homem para andar em guerras constantes, mas Deus também não fez o homem para não guerrear. Sejam físicas ou sejam espirituais, nós temos pelejas, temos lutas. Porém, não significa que teremos lutas e pelejas que precisamos viver guerreando. Quantas pessoas que não conseguem sair de seus sofrimentos, porque se acostumaram a viver em ambientes de guerra. Essas pessoas procuram guerra, elas procuram dissensões, contendas, porfias, e ela acaba vivendo sem paz, porque ela não procura paz, ela está sempre incomodada, ela está sempre tentando entrar em guerra com alguém desnecessário. Olha que interessante, Josué viveu muito tempo em guerra, mas o verso 19 vai mostrar o motivo. Por que Josué viveu sempre em guerra? Porque não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Ou seja, nós só podemos fazer guerras quando as pessoas não querem fazer paz. Paulo vai dizer aos romanos, dependendo de vós, tendes paz com todos os homens. Ou seja, quando você puder evitar as guerras, evite as guerras. Quando você puder evitar as contendas, evite as contendas. Quando você puder evitar as discórdias, evite as discórdias. Dá para ficar em silêncio? Fique, não brigue. Dá para não ter a razão? Se for assunto que não vai mudar nada na tua vida, não tenha razão. Dê razão ao teu próximo. A não ser que sejam assuntos de justiça, ou principalmente que coloquem em pauta a palavra de Deus. Certo? A Bíblia nos ensina nas cartas de Timóteo a não entrarmos em dissensões desnecessárias. Então, amados, Deus não quer que nós estejamos em guerras que Ele não colocou a gente. Se você observar, quem lutava por Israel era o Senhor. Porém, o Senhor lutava quando Ele dizia para Israel lutar. Deus não vai lutar por nós guerras que Ele não entrou, ou guerras que Ele não disse para nós entrarmos. Então aqui é muito importante, só entre em guerra se o Senhor te colocar em guerra. Esse mesmo capítulo 11 vai mostrar que, como o Senhor havia ordenado a Moisés, lá no verso 15, assim Josué fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir, certo? E esse mesmo capítulo termina dizendo, assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo que o Senhor havia dito. A terra repousou da sua guerra. Lá no final, é a última frase. Irmãos, o que nós vamos aprender?
que Josué só entrou em guerra conforme a palavra do Senhor. Se o Senhor ordenara, Josué entrava em guerra. Se o Senhor não ordenava, Josué não entrava em guerra. Qual foi o resultado? Josué foi abençoado. Qual foi o resultado? A terra repousou das suas guerras. O que Deus quer para nós? Que nós não estejamos em guerra. Ele quer nos dar paz. Então nós só precisamos guerrear quando Ele nos mandar guerrear. Assim, nessas guerras, quem vai lutar não seremos nós, mas será o Senhor nosso Deus. Uma última observação que eu quero deixar aqui é que esse povo que serviu porque eles tiveram paz, mas isso não significa que eles se tornaram israelitas, certo? Esse povo que fez paz com Israel é o povo de Gibeão, são os gibeonitas. Né? Quem são os gibeonitas? São as cidades do monte, né? As cidades das montanhas. E eles se propuseram a servir Israel, porque Josué falou que eles eram um povo maldito por terem enganado ele. Então, eles se tornaram servos, certo? Preste bem atenção. Quem são os gibeonitas? Eles são os heveus. A palavra heveu significa aldeões, né? Povo de uma aldeia, de um vilarejo. Quem é esse povo? Lá em Gênesis, nós aprendemos que quando Noé acordou da sua embriaguez, ele não podia amaldiçoar Cã. Quem que ele amaldiçoou? Canaã, certo? E Canaã seria servo, a descendência dele seria servo dos seus irmãos, certo? Porque Cã, seu pai, desonrou a Noé. Agora preste atenção, esse povo é a 6ª geração de Canaã, que é filho de Cã, que é filho de Noé. Eu quero ressaltar aqui que a palavra de Deus não falha. O que Deus lançar sobre nós irá se cumprir. É muito importante que nós obedeçamos a palavra de Deus, porque se maldições ou bênçãos forem lançadas sobre nós, assim se cumprirão sobre as nossas vidas. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra seu coração e ore conosco nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Senhor, nós oramos a Ti e clamamos pela Tua bondade, pela Tua graça e pelo Teu favor. Senhor, a Tua palavra hoje vem ao nosso encontro, dizendo para nós que o Senhor nos dará vitória nas nossas guerras, porém, somente naquelas que o Senhor nos ordenar a entrar. Senhor, a Tua palavra vai dizer para nós que Josué só fez guerras porque não houve cidades que fizessem paz com os filhos de Israel, e porque o Senhor havia ordenado que eles destruíssem. Por isso, o Senhor deu vitória a eles. Mas após as guerras terem se cessado, Josué não entrou em guerras desnecessárias, porque o capítulo 11, Senhor, termina dizendo que a terra repousou das suas guerras. Senhor, o Senhor não quer que nós estejamos em lutas constantemente, mas se o Senhor nos mandar entrar em guerra, precisamos entrar. Porém, Senhor, precisamos ser cautelosos para não entrarmos em contendas, em brigas, em divisões, sem que o Senhor tenha ordenado. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Dá-nos o entendimento e o discernimento para fazermos somente a sua vontade e assim alcançarmos vitórias em todas as nossas guerras. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe aí o like, compartilha com alguém. Se você não está inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva, ativa o sino, assim todas as manhãs você estará conosco aqui no devocional, recebendo uma oração. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e um ótimo domingo.